E aí, pessoal, aqui com 2025 com mais um episódio de podcast. E agora eu recebi ali um Felipe para a gente trocar uma ideia sobre liderança, né? A Marília ali, a gente se encontrou na rede social LinkedIn, bom lugar para a gente trocar ideias, conceitos diferentes ali da área e de outras áreas também. E ela puxou esse assunto aí para falar sobre liderança, para entrar aqui na call e a gente começar a falar sobre isso. Então já dá aí o seu like aí, já compartilha esse conteúdo, foi interessante, foi legal. E vamos embora trocar ideia aqui, deixa eu entrar na call. Boa noite, Boa noite. tranquilo. Como é que você tá? Conta aí um pouco o seu contexto. Tô bem. Meu contexto de UX ou da É. vida? Conta um pouco do UX aí, depois a gente vai desenrolando sobre a vida. É um papo aberto, tá? Não tem roteiro, basicamente. Quem traz o assunto é você e começa a falar sobre o assunto e geralmente termina sobre outro nada a ver. Geralmente é um papo aberto mesmo. Mas você tinha comentado ali que é para falar sobre liderança, né? Liderança e carreira de UX. Me conta um pouco como é que você chegou, inclusive, no rolê de UX. Conta um pouco sobre você. Tá, vou contar então. Bom, eu sou designer gráfica de formação, né? Eu sempre gostei muito da área gráfica, da parte visual, sempre me identifiquei muito com isso. Aí trabalhei, né, como todo mundo que começa, eu trabalhei em agências de publicidade, trabalhei como editora de diagramação de revista, de jornais, também fiz uma parte de atendimento publicitário, também atendi contas em agência, tive uma empresa de brindes personalizados, onde eu fazia tudo, fazia todo o brinde, entregava, fazia o pós-venda, a venda. Eu era uma eu presa, eu diria, né? E aí, por 6 anos e 7 meses, eu fiquei com essa empresa. Aí, depois que eu estava atendendo umas contas num portal de notícias de Osasco, um portal online, né? Eu fui convidada para retornar para a agência lá do meu começo de carreira. Então, já com uma cadeira mais pleno sênior de direção de arte. E voltei de novo para a área de criação. Mas aquilo não brilhava meus olhos, sabe? Não brilhava mais meus olhos. E aí eu falei, não, vou mudar. Mas eu não conhecia o UX, né? Foi em 2019 isso, né? E aí eu procurei o MBA, achei um de marketing, conheci outros universos, outras pessoas, outros assuntos. E no final do curso, um professor em específico, não lembro a matéria aqui para falar, mas ele comentou sobre design thinking. Ele deu uma passada assim, deu uma passada sobre design thinking. E aí eu falei, gente, que coisa interessante. Vou pesquisar sobre isso. Aí eu cheguei no UX. Então eu comecei todo um estudo sobre isso, fui conversar com profissionais da área. Uma grande amiga minha, hoje coordenadora de design do Itaú e mentora da minha carreira, como tantos outros, falou para mim, olha, faz isso, estuda isso, vai procurar um bootcamp de UX, tem um case, né, bem estruturado. Lógico que hoje mudou muito, ainda tem a parte do case, mas mudou muito o tipo de contratação, né? Como que as coisas funcionam hoje, em 2025. E aí eu me apaixonei pela carreira, eu falei, eu vou migrar. E aí eu cheguei em UX, então tô aí desde então. Massa. A porta de entrada por conhecer o Design Thinking é bem interessante, porque quando eu tava ali, acho que em meados de 2016, 17, por aí, tava bastante um fervor sobre essas coisas novas, dentro de inovação também, né? Porque eu fazia parte do cenário lá em Recife, estava em Recife na época, que era era de startups, basicamente, né? O Porto Digital, né? Ainda cheio de startups lá. E o tempo todo o pessoal começava a falar sobre, primeiro, MVP, começava a falar sobre startups, sobre design thinking, era uma coisa que o tempo todo se falava. E é muito... o discurso do design thinking é muito fácil de se vender, porque justamente ele foi muito bem criado, né? Muito bem estruturado o discurso. Daí você entende, assim, escutar pela primeira vez e entender como é que roda realmente algum processo para ser bem estruturado é outros 500, né? Eu faço esse disclaimer porque a primeiro momento ele é bastante cativante para muita gente. Vamos fazer rodar um processo com design thinking, vai funcionar. E calma lá, peraí, você tem que entender o que é design primeiro, por que tu tem que fazer isso,
E design thinking é um termo redundante, então não existe design não pensado. Se está pensado é porque está estruturado, então é redundante. Mas é bem comum o pessoal ouvir falar sobre design thinking e daí se aprofundar. Eu estava estava ministrando meio que um workshop assim do meu estágio de docência ali em design. E aí quando eu combinei com o professor lá da disciplina que ia fazer o estágio com ele, de falar, eu vou trazer algumas coisas assim sobre Double Dharma e tal, que para mim, por já estar há muito tempo na área, é uma coisa, para mim já é uma coisa meio que antiga, é uma coisa que, eu vou falar um negócio que o pessoal já sabe e tal. Só que não, né, a gente sempre tá falando com pessoas novas, né? O pessoal não ouviu falar ainda. E aí acharam uma maravilha, assim, eu fui passando passo a passo, usando o Double Diamond como analogia ali do Design Concept, e aí justamente tive essa percepção do quanto é atrativo para o pessoal, que eram alunos da graduação da disciplina de Design Industrial. Então, metodologia de trabalho é uma coisa diferente do que a gente lida ou conversa ou discute sobre design digital. Processo de produção, processo de criação, o teste é muito similar, mas tem muita coisa diferente. Então, o trajeto do processo produtivo ali, o entendimento como é que é o projetual mesmo, é um pouco diferente. E aí, depois de umas 2 aulas ali, aí eu vi que o pessoal mandou um e-mail, uma menina mandou um e-mail, outra pessoa também conversava comigo dentro da sala de aula, falando que, nossa, achei muito bom, eu tinha escutado isso em algum outro lugar, isso é maravilhoso e tal. Eu fiquei, nossa, isso realmente atrai muito as pessoas, assim, porque foi muito bem desenvolvido, né, essa forma de apresentar para pessoas que ainda não tiveram contato com o processo de produto, de projeto, como lidar com o processo, para poder realmente desenvolver alguma coisa, né? Então, Sim, com certeza. Grande parentesão aí, quando você falou sobre design thinking, eu lembrei essa forma que é bastante atrativa, né? E que bom que surgiu, né, essa forma de lidar com o processo de design a ponto de a gente conseguir explicar para pessoas que não são designers, porque imagina como ia ser difícil, ou como era, inclusive, difícil, para falar com um gestor, para falar com um gestor de projetos, com um tech lead, com um gerente, um gestor da empresa, sobre como é que eu vou passar 2, 3 semanas realizando a pesquisa, para depois, inclusive, invalidar uma ideia de como assim? Não, 2 semanas tinha que sair já um projeto pronto, não tinha que sair pesquisa validada. Mas esse é um ponto interessante, né, que traz essa coisa mais palatável, né, pra gente conseguir discutir com pessoas de outros cenários, assim. Eu tive uma pequena passagem só por publicidade ali, talvez eu seja uma exceção de não ter começado pela área gráfica, não comecei, inclusive uma das coisas que eu menos fiz da minha vida foi trabalhar com a área gráfica, assim, eu consegui fugir bastante disso, foi muito, muito mais para a área de processo, muito mais para a área de produção de produto, no digital, de software mesmo. Acho que eu comecei minha carreira, inclusive, trabalhando com software até. Então, das várias pessoas com quem eu conversei, geralmente tem esse início realmente do design gráfico ou da publicidade, e aí acaba, é uma percepção que eu tenho por conta dessas várias conversas, acaba indo cada vez mais puxada pelo visual, justamente porque começa a carreira sendo cobrada por visual, né? Sim. No publicidade ou design gráfico, você é cobrado pela entrega visual da coisa. E aí quando vai trabalhar com experiência, acaba ficando muito difícil você desacoplar o processo da tangibilidade daquele processo ali, né? Sim, com certeza, com certeza. É muito mais estratégico na UX. O que me encanta no UX é essa parte de dados, né? De que nada é achismo, tudo tem um porquê de ser, né? Então me encanta demais essa parte estratégica do design. Então, esse não é achismo, é muito, muito legal. E é o que mais dá problema no nosso dia a dia da gente. O conflito do dia a dia vai justamente por aí. Porque a maioria das pessoas vão trabalhar no achismo ao seu redor.
Tipo aquela história do 1000 cairão ao teu lado e 100 mil cairão. Sim, Porque, assim, a maioria das pessoas que vão estar ao redor tem vieses, tem os achismos, tem os sonhos e tem, inclusive, o dinheiro da mesa, né? Eu sim, tenho uma batuta, eu tenho dinheiro, eu tô achando que vai dar certo, eu tô nesse mercado há 10, 15, 40 anos, então eu sei como é que o meu cliente quer as coisas. É muito comum chegar a essa discussão que morre logo em seguida quando se pergunta, tá, mas esse tempo todo e você ainda não conseguiu acertar? Se você conhece exatamente hoje, era para ser o assim, quando você era para ser pioneiro, era para ser o top sim, mind, assim, todo mundo falar sobre tal tipo de coisa, era para lembrar a tua marca, mas se não tá lembrando, sim. não adiantou muita coisa você jogar a carta de 40 anos de experiência na mesa, né? Sim, acho que é muito do poder de argumentação também, né, da nossa comunicação no dia a dia com os stakeholders, né, e como que a gente prova por A mais B que o caminho tem que ser seguido daquela forma. O que eu faço muito é falar com os usuários, né. Eu estou num projeto do Itaú que eu desenvolvi todo um planejamento estratégico baseado no Double Diamond, no Design Thinking. Então, os stakeholders ficaram ali muito impressionados com isso, né, já que na comunidade que eu tô nunca teve ninguém de experiência, então eu sou o nome ali, né, para poder levar e evangelizar esse design de experiência. E tem sido muito interessante, porque eu falei com 33 usuários, né, da plataforma e tive vários insights interessantes que nunca tinham sido levantados. Então, né, se prova por A mais B que a estratégia de design de experiência é realmente importante. Você tá no Itaú agora? Eu trabalho na BRT, alocada no projeto do Itaú. Ah, tá. Então é um projeto, é outsource, né? Porque eu falar, se fosse o Itaú, então tem algumas dezenas de designers que certamente não se conhecem até hoje, né? Que Sim, deve ter gente pra caramba lá. sim, com certeza, tem bastante. Mas é muito interessante esse projeto, né? Justamente porque nunca teve esse olhar, né? Então é isso que a gente está falando. Como que eu, né? Chego ali na comunidade com 150 pessoas e eu de UX para poder passar tudo o que eu sei e levantar dados e mostrar, olha, esse caminho aqui não está sendo interessante por causa disso, disso, disso. Então tem sido muito, muito interessante a experiência. Eu tive digamos assim, não é sorte, mas questões da vida. Geralmente, eu chego, da minha carreira praticamente inteira, foi assim, chego nos lugares onde eu tenho que implantar esse tipo de pensamento. Então, eu acho muito curioso o ter que mostrar, né, que uma coisa estruturada, que uma coisa pensada, que uma coisa que deveria ser validada de fora para dentro, é o que deveria ter mais peso, né, no dia a dia. Então, eu tive essa problemática no meu dia a dia, assim, constante na minha carreira. Chegar num lugar onde nunca tinham lidado com dados, nunca tinham conversado com usuários, vários lugares. Teve um lugar, inclusive, você tem ideia, uma história que é intrigante e triste ao mesmo tempo, né? Que eu estava num projeto de inteligência artificial lá, um projeto inovador lá dentro de uma unidade que já tinha um legado. E aí, para o legado, o outro rapaz lá quis fazer uma pesquisa, né? Um teste, uma pesquisa inicial, exploração, para tentar entender qual é a satisfação que as pessoas tinham sobre um módulo específico lá do software legado. E eu acho interessante, eu ajudei ele a fazer um roteiro lá, mas uma coisa muito sucinta, porque ele ia chamar ali 2, 3 pessoas que ele tinha mais proximidade, porque ele tinha saído do suporte, inclusive, então era mais aqui o pessoal que já entrava em contato, que já reclamava de algumas coisas e tal. Ele ia tentar resgatar essa galera para levantar uma bola de que precisava falar com o usuário, de que eles teriam reclamações e que a gente deveria começar por aí, sabe, para levar para a diretoria e tudo mais. Aí, depois de a gente fez o roteirinho, ele ligou para algumas pessoas, eu achei intrigante. Na segunda pessoa que ele ligou e terminou, ele conversou comigo e falou, cara, tem alguma coisa errada, porque eu ligo pro pessoal, era parte de engenharia civil.
Eu ligo pro pessoal, eu falo com o engenheiro lá, o pessoal fala, nossa, eu adoro esse sistema, resolve tudo, é tudo muito bom, não tem problema nenhum. Se eu pudesse dar uma dica assim para melhorar, eu acho que deveria ter um botão que se ficasse em cima quando fosse no final da obra, ele ficasse laranja e não sei o que, não sei o que. Que, nossa, cada ideia é bosta do caramba. Mas assim, vamos tentar entender o que ele queria dizer com isso, né? Mas o que mais você perguntava? Como é que ele respondia? Ele falava, não, o pessoal super elogiava, falava que usa muito tal sistema de... Opa, chegamos num ponto muito interessante. Quando o usuário coloca a ordem de grandeza qualitativo e da replicação das vezes, né, do quantitativo do que ele faz. O que é muito para esse usuário? O que ele usa muito? É em todas as obras? É em algumas obras? É em todas as obras em algum momento? Ou é em todas as obras desde o início? Não. Aí ele me explicou que ele usa sempre, em todas as obras. Eles fazem tudo no Excel. Eu digo, peraí. Mas ele não usa o sistema? Ele não adora o sistema? Por que ele começa pelo Excel? Tem isso, né? É muito tem isso também, muito do operacional, da manualidade, às vezes, né, nos projetos. E com a parte de experiência, a gente pode mudar toda essa dinâmica, né? E transformar a coisa muito mais no dia, para melhorar o dia a dia do nosso usuário com mais experiência, né? Com melhor usabilidade. E é isso aí, os indícios fortes, né, que vem dos detalhes do discurso do usuário, foi interessante a gente saber interpretar esse tipo de coisa, né? O desfecho disso é que quanto mais ele foi detalhando o que o usuário fazia, discutia para como é que ele usava o sistema, quando ele usava, tinha as gravações, né? Porque a gente tinha um sistema de VoIP lá, aí a gente escutou também, eu escutei depois, e aí depois eu entendi, então, sabe o grau de satisfação dessas pessoas, na verdade, é baixo. O que eles têm é uma alta dependência do que existe no sistema hoje. Ele não saberia como propor uma melhoria, não sabe, inclusive, que existe outra forma de fazer, porque é isso que ele faz há 10, 20 anos. Então é aquele legado dos sistemas que foram feitos de dentro para fora, que... Sim. Com a Software House, em algum momento da vida lá na década de 80, criou um ERP, lançou no mercado, e essa é a forma de lidar com os dados daquela forma, para aquele local. E ninguém vai questionar, aquela empresa fez o sistema, é robusto. Então, assim, é assim que deveria ser. Então, é assim que estava na cabeça das pessoas que responderam o questionário dele, a entrevista dele. É que, é o que tem, né? É o que tem, então tá bom. O que eu posso fazer assim de melhoria que podia mudar a cor do botão, é só isso. Aí depois a gente entendeu que, olha, o que dá para mudar no dia a dia? Primeiro, ele é muito verboso, ele demora muito para a pessoa terminar uma tarefa. Para incrementar uma linha do planejamento, era 5 minutos para cada linha de planejamento. O planejamento ia ter mais de 200 linhas ali. Então, assim, se ele já começa no Excel, primeira coisa que tu tem que começar no teu processo lá é: cadê esse Excel que ele mexe? Qual é o formato dele? Quais são as informações que ele preenche lá? De onde vem essas informações? Porque aí você consegue ver se resolve esse atrito entre começar a usar o sistema e fazer com que ele abandone o Excel, né? Esse discurso de fora para dentro traz, inclusive outras ideias de negócio. Surge um módulo novo, surge uma feature nova, surge, inclusive, a possibilidade de matar uma feature. Porque você acaba descobrindo que no jornada inteira não apareceu o discurso de que eu preciso daquela funcionalidade. Sim. Dinheiro jogado fora, muito tempo, às vezes, também. Tem isso também. Mas me diz uma coisa, como é que a gente cai no assunto de liderança? Como é que tá a tua carreira e como é que a gente cai nesse assunto? Exatamente. É a minha meta, né? Minha próxima meta. Então, hoje eu sou Product Designer Sênior, mas a minha meta é ser líder de design. Eu já, desde 2021, desde a minha migração, eu sou procurada por profissionais para dar mentoria de carreira. Então, ano passado eu já mentorei 34 profissionais, com, assim, com alguns que migraram para UX, alguns que mudaram de nível. Então,
todos os dias praticamente me procuram para pedir dicas de carreira e mentoria. E aí essa parte da liderança sempre me aqueceu o coração, sempre assim brilhou meus olhos, né? Liderar pessoas. Na atual empresa que eu estou, eu também fiz a parte de programa de mentoria de carreira, então também mentoro plenos e júniors para melhorar o seu dia a dia, nos processos, no discovery ali, tem muita dúvida, né, sobre as etapas, o que faz, como que é estruturado um bom projeto. Então, a liderança é isso, é o meu próximo passo na carreira. Legal. O ponto interessante a se ter em mente, pelo menos por ter a experiência que eu tive com as pessoas com que eu já discuti sobre isso, né? As pessoas que me coordenaram quando eu estava em posição de liderança também. Porque logo no início eu sentia bastante um descolamento do operacional. E basicamente é isso que vai acontecer mesmo. Tá? Depois o head e tal acabava me confortando, dizendo, cara, é isso. A gente, às vezes precisa realmente que alguém seja bastante mão na massa ali para poder ajudar e dar celeridade, mas basicamente você vai acabar cada vez mais descolando da operação do dia a dia e sendo muito mais estratégico, sendo muito mais lidando com uma visão mais holística, digamos assim, da carreira versus o que o negócio pode ajudar no dia a dia da pessoa. Chegou uma vez que eu tive tem uns one-on-ones, né? E aí uma conversa que eu tive com o Red foi justamente nesse sentido. Eu falei, cara, todo dia a dia eu finalizo o meu dia pensando assim, eu não produzi nada hoje. Porque assim, eu não tive um projeto para tocar, para dizer assim, eu tive que tomar uma decisão sobre, sei lá, uma pesquisa, não tive que prototipar um nada. Basicamente foi reunião o dia todo. Eu falei, não, mas você fez reunião com quem? Eu falei, com fulano, com ciclano, para tomar decisãozinha de alocação, não sei o quê, e tempo, e se vai usar ou não vai usar framework, com tech lead, tal. Isso é isso. A tua entrega é essa, cara. E se conforma que daqui para frente a tua entrega é fazer com que os outros entreguem. Basicamente então, isso. eu já estou nesse caminho, porque as minhas reuniões são estratégicas e eu já saí do operacional. É bem por aí. E quando a gente fala de liderança, né, quando eu fiz até um workshop uma vez lá de liderança, e aí tem muito o que eu ia falar, além de você vai se descolando cada vez mais do dia a dia, você tem que lidar inclusive com a carreira dos outros, que é pensando assim, como é que eu nesse momento faço com que os outros sigam uma diretriz, se sintam engajados com a mesma coisa que eles vão escutar de todos os outros, mas vindo de mim, que estou na posição de liderança das pessoas, seja a coisa que realmente vai motivar, que vai fazer eles aplicarem, seja o método, seja o processo que foi pensado ali, e que eles pensem, inclusive, que não ficam perdidos, que esse é um problema muito comum quando a gente fala do tal do PDI. Falar sobre planejamento plano de desenvolvimento individual geralmente é um fantasma e surge do nadão, assim, no começo ou no meio do semestre ali, de galera, então, vocês têm que fazer um PDI. Tá, mas como é que é? Então, o exemplo, como é que você faz um PDI? Geralmente é assim, né? Olha, pensa que, por exemplo, você acha que precisa melhorar a sua comunicação, vai lá e faz um curso de oratória. Quase todos os lugares que eu já passei que tinham um discurso sobre ou implantando isso de PDI, ou estava já em andamento, geralmente o exemplo era o mesmo. Eu ficava pensando, tá, mas e se eu não quiser um curso de oratória? Me dá um outro exemplo? Porque para mim isso ficou tão vago. Como é que eu vou pensar em outras coisas, sendo que o exemplo mais prático que se consegue dar é para comunicação você faz um curso, mas aí eu vou fazer um curso, a empresa paga toda vez que eu quiser fazer um curso diferente, porque eu acho que eu tenho que mudar, eu acho que eu tenho que evoluir tal tipo de coisa. Como é que eu decido qual é a coisa para esse momento? E outra, como é que eu decido não fazer alguma coisa? Porque tem um monte de coisa para estudar. Sim. Então, esse é um dos desafios também quando chega na parte de liderança, é tentar conciliar o que a empresa deseja que você faça com que as pessoas entreguem e
fazer com que o que as pessoas acham que poderiam aprender, ou querer aplicar, ou querer implantar algum método, ou querer estudar alguma coisa, faça sentido para aquele momento e que a empresa consiga colaborar. Esse é o ponto que eu sempre bato na tecla quando eu vou tentar fazer meio que uma imersão de PDI nos lugares que eu fui liderança, porque, assim, primeiro momento de tudo, então, até um exemplo, tava na empresa que passamos de 1 para 6 designers, e aí todo mundo júnior, assim, os outros designers que eu consegui contratar, porque a verba era pouco e tal, e aí, primeiro momento que eu fui falar sobre PDI, então, vamos falar sobre carreira, galera, vamos despacito, aos passinhos, vamos lá. Primeiro momento, o que vocês vão colocar aqui na planilha, o que vocês estão a fim de estudar, o que estão a fim de fazer, o que vocês pensam que deveria ser o próximo passo de carreira e tal. Nossa, deu uma salada de coisa diferente, assim. Um queria estudar UX Writing, outro queria fazer um curso de Service Design, outro queria fazer, não sei, cada um queria fazer uns cursos grandes. Aí, beleza. Primeiro momento, o que eu apliquei foi meio que lidar com a frustração. Eles vão ter que lidar com a frustração de que não vai dar para fazer aquilo que a gente quer, geralmente. Então Sim. Tá, vamos lá, vocês prometeram, querem fazer, vai fazer o curso de UX Writing? Tá, vai fazer. Quer fazer Service Design? Vai fazer. A gente não tem verba. A gente vai, primeiro momento, fazer um modo teste. Vocês vão tentar ver vídeo do YouTube, fazer um curso lá da Udemy de, sei lá, 30 contas, 50 contas, sei lá. Vocês vão dar o pulo de vocês. Eu vou tentar garantir um tempo para que vocês não precisem ficar correndo atrás de tudo e não dar tempo para poder estudar, tá? Então, isso aí é um dos papéis que a liderança precisa ter, né? Porque se todo aperfeiçoamento for fora do horário de trabalho, então a minha carreira não tem nada a ver com a empresa, certo? Então, se a empresa não me ajuda em nada, então a minha carreira não tem a ver com a empresa nesse momento. Esse é um entendimento, digamos assim, um pouco mais... meio que sine qua non, assim. Se eu não conseguir aplicar naquele momento, é porque a minha carreira está rodando paralelamente ao estar empregado. Então vamos fazer isso, vamos tentar conciliar ali e tal. Beleza, aí passou 3 meses depois, aí vamos fazer uma conferência aqui, um check-in aqui de como é que estavam aquelas promessas de vocês ali. Aí fui passando, ia lista de um por um ali, cada um prometeu umas 3, 4 coisas que ia fazer lá. Eu sabia que ninguém ia conseguir fazer nada, assim, mas beleza. vamos tratar primeiro o primeiro ponto, que é a frustração. UX Writing, e aí, como é que ficou? Não consegui porque não deu tempo, que isso, daquilo, outro. Não, beleza. Tempo é o tempo que todo mundo teve aqui. Isso aí é normal, não dá tempo já é uma coisa, mas tu começou... eu ia procurar, eu acabei não vendo. Beleza. Tá, mas os outros 3 coisas que tu prometeu, e aí, alguma delas você foi atrás? Também não, acabei não vendo, porque isso... Ok. É muita coisa e acabou deixando pra lá. Outra pessoa, vamos lá. E o Service Design, como é que ficou? Que eu comecei, aí eu me matriculei no curso, aí depois eu não fazia as aulas, eu tenho que assistir ainda, e aí eu me matriculei em um masterclass que teve e acabei não assistindo também. Ou seja, ele acabou acumulando um monte de coisa que ele comprou, não fez nada dele, não assistiu nada, e no final também só se frustrou. E por aí foi, outro de Figma, outro de... Cada um que prometeu várias coisas lá, conseguiram fazer nada. Aí o ponto a partir desse momento, ninguém conseguiu fazer nada. Sabe como é que a gente vai conseguir fazer com que a gente realmente tente fazer qualquer uma das coisas que foi planejada? É quando aquilo se encaixar com a necessidade do dia a dia. Porque senão aquela listagem que a gente preencheu logo no começo é só uma lista de desejos. Sim. Lista de desejos é aquele negócio que a gente vai pular 7 ondinhas e fala pro céu assim, esse ano eu vou emagrecer 20 quilos. E deixa pra lá. Logo na 8ª ondinha você tá comendo 20 quilos de peru lá com champanhe. Então assim, a gente vai deixar pra lá. Mas se encaixar no dia a dia, faz mais sentido. Você promete pouco, porque no dia a dia vai dar pouco tempo. E se frustra menos, porque você pelo menos começa a tentar fazer alguma coisa. Sim, e aí, com certeza.
dito e feito, na rodada seguinte, no trimestre seguinte, o X-Rite, beleza, aqui, vamos prometer só aquele negócio lá de X-Rite, fulano. Então vamos fazer o seguinte, a tua próxima entrega, você vai pegar alguns pontos específicos lá, a gente tinha comprado aquele book que o... book não, foi um livro mesmo que o... Era Rodrigo? Esqueci o nome do cara agora. Mas é que ele ficou bem famoso falando sobre o X-Rite. E aí, assim, vamos pegar o livro dele, que ele até tinha colocado gratuito na Amazon lá. Pega o livro dele, você vai pegar lá e tem uns resumos. Tenta colocar 2, 3 técnicas daquilo ali na próxima entrega. Então, a próxima sprint tem que estar na tua documentação que pensou isso, aquilo, outro, do microcopy, da chamada, do sei lá o quê. O CTA estava de tal forma, de acordo com o que você leu. Pronto, já é uma entrega. Acabou. Isso aí já deu vazão e quando a gente for tentar mensurar o quanto você fez do que tu tinha prometido, já foi. E aí vai, a cada sprint você vai tentar fazer ou o próximo método, ou a próxima técnica, ou fazendo repetidamente a mesma para que fique fortalecido, pelo menos. Então, sim. A meta só precisa mudar a meta, não é aprender o X-Rite. Aprender o X-Rite seria que você tivesse muito tempo só para isso. Então, você vai aplicar o X-Rite ou técnica de copy nas chamadas ou nos feedbacks que o sistema der em tal tipo de módulo que eu tô apresentando. Meta específica, é smart. E aí, beleza. Sim. E aí foi, assim, de todos, no trimestre seguinte, estava todo mundo menos frustrado, porque no dia a dia tinha que aplicar minimamente aquilo ali que estava prometendo, e aí fez mais sentido. Mas aí ninguém mais prometeu 3, 4 coisas. No máximo, primeiro prometia metade de uma, para ver se conseguia fazer. Sim, interessante. Lembrei de um ponto aqui da minha carreira, né? Que como esse novo projeto, o anterior e esse exigem muito da parte estratégica do design, e isso me faltava como skill, assim, para a prática, né? Na verdade, eu comecei no projeto sem ter a skill, fui aprendendo na hora mesmo. E aí eu fui procurar um curso, né, de design estratégico. Então eu fiz um curso de 2 meses, bem intensivo, com exercícios práticos, aí eu coloquei na prática, né? Então fez todo sentido, eu defini, eu preciso ser uma designer estratégica, então o que eu preciso? Procurar um curso, e aí eu coloquei na prática, tanto nesse projeto do planejamento todo estratégico, e conseguir ali atingir o objetivo, né? De colocar na prática o que eu aprendi no curso. Pois é. Como eu falei, vai dependendo muito qual é a meta que tu tem, né? E o momento que tu tem para poder aplicar aquilo ali. E nem sempre a sua carreira que tu tá querendo evoluir vai condizer com o momento ou com a empresa ou com o cargo que você tá executando ali, né? Sim. Tanto quanto até normal isso. A gente tentar fazer a evolução de alguma forma para poder, se der para aplicar, beleza. Se não der, pelo menos a gente está evoluindo para a próxima chamada de carreira ali. E aí, então hoje tu já está mentorando uma galera aí, como é que está sendo a sua experiência? O que você tem algum framework que você usa, algum método que você usa? Como é que tu lida com esses momentos da chamada para a mentoria? Então, os profissionais me buscam, né, ali no LinkedIn e perguntam assim, eu tenho algumas dúvidas, né, vi que você viu algum conteúdo meu ou teve alguma indicação de alguém que já foi mentorado e tem dúvidas, né? Então, aí eu marco uma conversa para entender ali qual o momento de carreira, como que eu posso ajudar. É um papo ali para ver como que as minhas skills, né, o que eu tenho de conhecimento, podem agregar ali na carreira do mentorado. É mais ou menos assim que funciona. E tem dado certo, tem dado muito certo. Já temos lista de espera, vem aí mais uma mentoria. Olha aí. Eu já tinha aberto há muito tempo, assim, ficava bastante, digamos assim, eu colocava um período bastante extenso até para abrir a agenda para mentoria. Depois eu comecei a encurtar cada vez mais, até o ponto que tem bem pouco agora, na verdade, bem pouco tempo, que eu acabei dando outras prioridades. Mas é bem interessante que a cada vez, estou perguntando de método e tal, porque para mim a cada vez é um momento do zero. Porque, assim como tu comentou, tem que entender, como é que tá o momento da carreira, como é que a pessoa chegou a ter esse problema.
né? Sim. Como tinha alguns que, vários inclusive chegavam com a ideia, inclusive, enquanto júnior, chegavam para marcar e falavam, queria falar sobre design system. Falei, tá, fala um pouco sobre o seu contexto. É que eu comecei há pouco tempo, faz mais ou menos um ano que eu tô na área, e aí eu tô numa empresa que eu sou um designer sólido. Digo, não, parou. Você não vai fazer design system. Não é não, por aí, né? Você não vai fazer. Esquece esse assunto para aplicar. Você pode estudar, vamos falar sobre estudo sobre isso. Mas assim, como implantar o design system onde você está hoje, não é seu trabalho. Não vai ser seu trabalho. A não ser que estejam te prometendo um puta salário do nada para você ter todo o tempo do mundo e correr atrás de recursos para isso. Mas enquanto júnior, não é teu trabalho. Sim. Isso era recorrente, né? Tem que entender o cenário, porque geralmente vinha, eu queria entender melhor sobre recrutamento, como ser mais assertivo enquanto a pesquisa, né, de usuários. Como ser mais assertivo e ter um maior número de respondentes na pesquisa, que inclusive é um papo, nossa, que vai se embora, assim, quando a gente fala sobre pesquisa qual e quant. A gente ficava, tá, vamos lá, você quer ter muitas pessoas. O que é muito para o seu cenário, né? Se você está falando que eu quero ter muitos respondentes e o perfil do respondente é que ele tem uma conta bancária acima de 1 bilhão. Poxa, não vai ter muitos respondentes. Então, não vai rolar. Se você tiver algum respondente, já é ótimo. Então o método talvez é outro, inclusive, né? Tem que tratar outro método, porque o quantitativo não vai rolar. E até a percepção de o que é quant e o que é quali, né? Por que se faz um e outro. E o termo usado no momento não totalmente correto, né? Eu vou fazer uma entrevista quantitativa. Não, velho, não tem, não existe. Entrevista quantitativa não vai rolar. Não, mas é porque eu entrevistei 10 pessoas. Então, você fez uma pesquisa qualitativa com 10 pessoas. É isso, tá? É verdade. Vamos separar o joio do trigo, né? Quando eu estava fazendo mentoria pela Wari, que lá eles têm um curso e também tem os momentos dos mentores, né? E aí tinha muito disso, assim, a gente andava de acordo com o curso, né? Então o curso chegava até determinado momento lá, eles tinham tinha um encontro pré-marcado. Eu era bem antes do modelo que está hoje, então eles já tinham encontros pré-marcados durante 9 meses seguidos. E aí quando terminava a aula dessa semana, por exemplo, na semana que vem já tinha, sei lá, na terça-feira já tinha um encontro pra gente falar sobre aquele problema lá. E geralmente no começo dava, nossa, era 1 hora assim, só para poder explicar de novo que não é porque ele tem que fazer uma pesquisa com 200 pessoas, não é obrigado você chegar num número dessa magnitude para testar alguma coisa. É um momento de estudo, inclusive. Não, mas eu preciso ter a maior quantidade possível. Mas a maior quantidade possível pode ser 2. É isso. Sim. Possível, tá dizendo tudo. Possível. Né? Não é existente. Você não é no IBGE, cara. Verdade. Eu sempre tenho esse momento inicial de entender todo o contexto da pessoa para poder dizer, tá, beleza, então ela está nesse ponto de entendimento do que é metodologia, do que é os métodos de design, do que é design e quais são as possibilidades de aplicar o que no dia a dia. Aí a gente começa a discutir sobre formas, métodos, ferramentas, atalhos, né? Ou como é que a gente, inclusive, explica para o stakeholder que não dá para fazer. Sim. O que eu falo muito para eles é que, às vezes, eles se preocupam com as hard skills, mas e a soft, né? E a comunicação, o poder de argumentação, a inteligência emocional. Então, tem muitas das soft skills que são essenciais, né? Então, eu falo muito para eles, olha, tem as hard, mas se preocupe também com a soft. Porque uma boa comunicação, ela abre portas, né? Você consegue ali argumentar com o decisor porquê daquela sua solução. Então, eu falo muito para eles. Não adianta você chegar com um super projeto ali na tela, as telas mais lindas e maravilhosas, se você não consegue
apresentar aquilo e provar por A mais B que aquilo realmente é importante. Então eu falo bastante e bato nessa tecla com eles. E esse ponto de saber argumentar, negociar, diminui muito atrito e às vezes você ganha tempo, ganha contratos, inclusive, por conta disso. Já teve uma vez até também, que eu estava na liderança de um time lá de um projeto, era consultoria tipo outsource como tu trabalha, assim. E aí o time que eu tava, eles estavam atendendo já uma empresa, sei lá, 1 ano mais ou menos. 1 ano não, fazia quase 1 ano ainda. Aí quando eu cheguei, já tava o bonde andando, assim, sabe? Já estavam fazendo lá os protótipos lá e tal. E aí depois de, sei lá, umas 2, 3 semanas, assim, eu só entendendo como é que tava o cenário, conversando com os stakeholders do lado de lá, tentando entender qual que era os problemas, o que estavam pedindo, sempre pedindo para fazer uma modificação, sempre tinha uma apresentação das pessoas que estavam lá no time de UX, sempre tinha uma apresentação de uma modificação que foi pedida na reunião passada. Foi que tem alguma coisa errada aí. Aí, 2, 3 semanas assim, né, vamos discutindo, não vou meter o bedelho em nada, porque o meu primeiro momento é onboard, eu quero saber como é que é tudo primeiro. Aí quando eu conheci todo mundo do lado de lá da empresa contratante, consegui entender como é que era todo o cenário lá de cá, já tinha conversado algumas vezes com a minha liderança de projeto também, eu tinha explicado como é que o cliente estava, aí comecei a argumentar com o time interno, falando, olha, por que toda vez a gente cria 3, 4 opções diferentes para uma mesma tela para apresentar para o cliente? Não, porque ele está pedindo, tá? Mas é baseado em quê? No que vocês estão criando 3, 4 possibilidades. Não, porque aí às vezes a gente faz uma, aí a gente tem uma ideia no meio do caminho, aí acaba fazendo outra, aí a gente é melhor já levar umas 3, 4 possibilidades assim, porque aquele achar melhor, ele vai decidindo, aí a gente vai juntando uma coisa com a outra. Não, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir esse rolê, porque a gente não está saindo do canto. Por mais que pareça que vocês estão atendendo bem a necessidade, mas vocês não estão passando talvez a mensagem errada de como é que se trabalha com design. Porque ficou realmente parecendo pastelaria. Ficou tipo, vamos fritar um monte aqui, a gente mostra lá, se não quiser a gente joga um outro lá, bota um catupiry por cima e é isso que vai. Então vamos fazer o seguinte, essa próxima reunião vai mostrar uma opção e a gente tem uma semana ainda para a próxima reunião. Essa semana agora a gente vai discutir o que a gente conseguir para argumentar que essa tela daqui, isso eram 3 steps lá de uma jornada lá. Esses 3 passos aqui, essa forma que foi desenhada dessa semana que a gente decidir é a melhor possível para agora. Por quê? Exatamente essa frase tem que ser discutida pra gente. Porque é o melhor possível, porque a gente vai encontrar, a gente vai fazer benchmark, a gente vai ver como é que os outros estão fazendo, quem tá fazendo ruim, quem tá fazendo do mesmo jeito, o que os outros estão fazendo que a gente não deveria deixar de fazer, inclusive, porque senão a gente está reinventando a roda e vai ter que ter outros recursos para poder ensinar o usuário a mexer no nosso sistema. Então a gente vai trazer argumento e não muitas opções, para que a gente consiga realmente focar que aquela ali vai ser uma melhor opção para agora. E o agora também tem outra coisa inclusa aí nessa discussão. Porque quando eu falo para agora, é porque o sistema ele é vivo. A gente vai fazer um negócio agora, eles vão implantar, e daqui a 2, 3 semanas a gente vai pensar em uma coisa diferente. Mas essas 2, 3 semanas a gente testou para ver se aquela deu certo. Porque senão, toda semana é uma forma diferente, e nem a primeira e nem a última foi testada. Então não adiantou de nada a gente dar 5, 10 opções ali em 3 semanas pro cliente. Não tá andando muito bem. Aí, beleza. Fomos pra reunião, mostrou um lá, e assim, eu sempre deixava o pessoal meio que conduzir, assim, então beleza, fulano vai falar vai apresentar aqui o que a gente já tinha discutido essa semana, então como tá com o Figma ali aberto, já consegue fazer o protótipo ali pra gente, ela compartilha e conta ali a historinha pra gente. Aí falando agora, mas vocês pensaram em alguma outra coisa? Eu disse, não, o que a gente pensou pra agora é que isso daí, junto com essas argumentações todas, seria o melhor, o otimizado para esse momento.
Então, como é esse momento agora, a gente precisa testar, a gente precisa ter essa validação, então é melhor que a gente primeiro tente implantar, siga um padrão para todas as próximas entregas também. Se der errado, foi a melhor forma para agora. E aí, aí a gente precisa testar. E aí, pegando o gancho, a gente precisa ter tempo para testar, a gente precisa ter público para testar. Então a gente precisa, inclusive, discutir agora um período nesse nosso processo inteiro agora para fazer validação. Porque senão, todas as vezes, a gente basicamente vai estar entendendo coisas que a gente acha que deveria ser. E não como o cliente acha, como o cliente realmente vai consumir. Imagina quantas vezes você vai ter que refazer, vai ter que pensar, ou quantas vezes essa semana tu já pensou em formas diferentes de colorir o mesmo botão. Só que nenhuma dessas cores é que você vai usar, porque você não é cliente do banco. Você não é cliente desse aplicativo. Então, realmente, o meu argumento vai ser 100% técnico, de que, olha, tem esses princípios, tem essas heurísticas, tem essas diretrizes quanto a estudo de cor, e quanto a textura, posicionamento, arquitetura. Isso vai ser totalmente técnico. Agora, se funciona ou não, a gente tem que ir de fora para dentro. Porque uma das pessoas que estava com o PM, ele falou, eu até mostrei, né? Aí minha filha tem uma conta, não sei aonde, me mostrou. Aí eu tive ideia que a gente devia copiar eles, tá vendo? Aí amanhã, o que vai acontecer? Amanhã você vai encontrar um outro coleguinha dele, outra colega tua que tem um filho na mesma escola, fala que criou uma conta em um banco de investimentos X lá, ou tem umas contas para jovem agora, tipo Z1, por aí vai te mostrar outro, você vai achar outro melhor e nunca vai chegar no consenso, porque cada um vai fazer de uma forma diferente, sempre vai existir N forma de fazer a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, ou a gente para de fazer protótipo agora e dá vários passos para trás para a gente negociar uma pesquisa bem aprofundada, documentar tudo para que a gente seja muito mais preciso, ou a gente, pelo menos, tem um tempo entre a discussão de um ponto do processo, do que é tecnologicamente factível ou não, a apresentação daquilo, um tempo de teste e próximo projeto, e próxima etapa da jornada. O bom é que depois dessa discussão, e teve outras reuniões e tudo mais, a gente ganhou mais 6 meses para fazer pesquisa. Sim. Tá vendo? Se continuasse na mesma tecla de que, olha, fiz um diferente, e sem tentar argumentar, porque tem um ponto também que eu percebo muito, que é o medo de posicionamento. Sim. Tem que se posicionar, né? Também acho que isso é importante demais. Mas isso vem com a maturidade, né? Ali, quando eu comecei como pleno na Accenture, eu tinha uma dificuldade de me posicionar, de me colocar, porque na minha carreira anterior, eu nem era colocada nas reuniões, né? Então, como é que eu chego ali num novo mundo, ágil ali, e tendo que mostrar que vim? Então, foi toda uma maturidade para hoje, ali numa reunião com 150 pessoas, com grandes decisores, superintendentes, PMs, GPMs, eu consiga lidar da melhor forma. Acho que a maturidade vai trazendo esse poder de argumentação, né? Eu acho que o meu foi meio que um banho gelado logo no começo da carreira, porque o primeiro projeto com com um time grande ao mesmo tempo, que não era freela, já era eu e 18 desenvolvedores, mais gestor de projeto, mais liderança de time, mais liderança não sei do que, mais coordenação não sei da onde. Então, do nada, assim, eu tive um versus 20, assim, tive que para virar 1 com 20, né, e não 1 versus 20. Sim. Então, eu tinha... É muito jogar junto, né, e não assim, experiência separado, né, o que eu sempre provoco nos projetos é isso, não, tá todo mundo junto, assim, é uma engrenagem, para funcionar, para rodar a máquina, tem que estar todo mundo junto. Então, acho que é importantíssimo ter isso daí. Pois é, e aí um ponto que surge, independente de a gente querer ou não, é a necessidade, né, pelo menos a gente chegou muitas vezes assim, a necessidade de ter que avaliar os coleguinhas, né, que a gente tem que fazer uma avaliação de desempenho, e aí aquele pessoal que a gente está mentorando, que a gente está liderando, está entregando,
como é que faz pra gente ter esse tipo de mensuração, assim, de comunicação nesse sentido, né? Como é que tu já lidou com isso até hoje? Olha, na minha atual empresa isso não acontece, mas na Accenture acontecia essa parte da gente ter que avaliar a si mesmo, a nossa liderança e aos nossos pares e colegas. Então, eu percebia que há uma briga de ego muito grande, né? As pessoas querendo se sobressair, mas eu sempre fui muito genuína nas minhas palavras. Então, nunca fui assim, coloquei ali algo que não era realmente verdadeiro. Então, eu sempre segui dessa forma. Acho que a primeira vez que tive um tipo de estrutura que já estava pensada para fazer avaliação era algo nesse sentido também. Só que eu sempre achei um pouco vago, porque aí o que acontece? Se for tipo aquela pesquisa Pulse, aquela pesquisa que o pessoal vai fazer cíclico, né, avalie X pessoas ou a sua liderança e tal. Primeiro ponto que eu fiquei pensando, falando até em liderança, como é que eu avalio a liderança se eu nunca fui? Como é que eu vou dizer que o meu líder é bom ou ruim? Porque a percepção de quem ainda não chegou num nível talvez de maturidade ou de expertise para entender o que é gerenciar, o que é estar num cargo de gestão, coordenação, o que é um planejamento, como é que eu vou avaliar se aquela liderança é boa ou não? Às vezes vai ter, tipo, ontem o cara olhou para mim com a cara amarrada, eu vou responder a pesquisa de hoje, eu vou responder que o cara é ruim. O cara é ruim porque o cara nem me deu bom dia ontem, pô. É tipo NPS, sabe? NPS, você vai responder 8 para só se livrar daquilo ali, ou você vai responder 0 se você tiver putaço ali naquele dia, choveu e tal. Mas aí você recebeu uma pesquisa para avaliar, sei lá, a sua estadia no resort, sei lá da onde, lá em João Pessoa. Foda-se, vou dar 0 nisso aqui. O dia tá péssimo, você vai dar 0. Mas a sua estadia foi ótima. Depende muito do momento, do contexto que você vai responder aquilo ali, né? Então eu acho meio subjetivo demais, às vezes, que fizeram isso minimamente estruturado. Eu ainda não achava tão estruturado assim. Sim, eu tô perguntando como é que você já lidou com isso. Porque para mim eu tive que criar, depois de... Acho que eu fui criar ali em meados de 2020 ali, que eu comecei a criar um método de avaliação para poder, inclusive, instruir a criação de PDI e para poder ter uma métrica mais válida para a minha área. Porque se eu for avaliar, inclusive eu avaliar os stakeholders também numa avaliação genérica dessa, assim, avalie, sei lá, o tech lead. Cara, sei lá, velho, o cara fez o trabalho dele? Fez, então eu vou avaliar por quê? O que eu tenho a ver com isso, né? Como é que eu vou avaliar se o cara tomou a decisão certa de escalabilidade se eu nem entendo sobre isso, mano? Quero que você ferre. Concordo. É bem complexo, né? É uma linha bem tênue, né? Nesse sentido. Agora você falando, né? Porque como que eu vou avaliar uma liderança se eu nunca fui líder, né? Como que eu vou medir isso, né? Como que eu vou mensurar? É bem complexo mesmo. Nunca tinha parado para pensar nisso. Um ponto talvez nem seja o fato de a pessoa não ter sido, né? Agora pensando direitinho, é o fato de não saber quais são os critérios que se avalia uma liderança. Sim. Né? Pensa, porque se eu sou instruído a avaliar alguma coisa, eu pelo menos sei quais são os critérios de avaliação, como avaliar. Sim, é verdade. Você pensa, eu vou avaliar, sei lá, vou começar a ser o controle de qualidade de garrafa térmica. Então, eu não entendo nada de garrafa térmica, não entendo nada de plástico, não entendo nada de metal, não entendo nada do processo de fabricação. Mas, se eu for para instruído a avaliar garrafa térmica, então eu vou receber uma série de critérios de qualificadores ali que eu vou dizer, então, norma técnica X tem que estabelece tal coisa, então tem que ter tal ângulo, tal densidade, tal coisa. Se passar pelo teste, sei lá, do que jogar a cada 100 metros, ela não deformar, tá de boa.
se aguentar a apreensão de tantos libras lá realmente e não explodir, passou na qualidade. Então, eu tenho meus critérios para poder dizer que aquilo tem uma qualidade aceitável, né? Sim, sim. Mas e de liderança? Quais são as diretrizes para dizer, olha, ele foi um bom líder nos últimos 6 meses ou um ano, porque fez isso, isso e isso dentro dessa categoria de qualidade. É interessante. Concordo plenamente aí com esse ponto. A gente tem que avaliar, mas não somos instruídos para isso, né? Então, como que a gente dá essa nota, né? Fica subjetivo, fica do tipo, a gente quer que aquele chefe continue sendo chefe, então a gente dá nota boa. Senão todo mundo dá nota ruim que ele sai, né? Ou não, né? Às vezes o chefe com nota ruim é o que mais fica, né? Mas eu descobri, através de um gestor meu há um tempo, teve uma pesquisa, meio que um produto, assim, que uma das startups lá do Google, eles criaram, acho que, não sei se foi em 2017, por ali, ou foi um pouco antes. Eu até coloquei no Medium, no meu blog há um tempo, que é a pesquisa do Oxygen, do Google, que eles estabeleceram 10 pontos para avaliar uma liderança, para ser um bom gestor. O ponto começa por aí. A pesquisa era o que deveria ter um bom gestor. Aí eles foram fazer a pesquisa amplamente lá, entenderam, classificaram e tudo mais, e chegaram em 10 critérios específicos que eles são subjetivos por si só, mas já categorizam pelo menos, já dá uma bela diretriz, para poder dizer que se aqueles pontos tiverem uma nota boa, então a gente tem um bom gerente. Deixa eu ver se eu encontro até para citar eles, você vê. Tá. Interessante. Aí desse daí, eu criei um ciclo de avaliação com as pessoas com que estavam trabalhando comigo na época, para que eles me avaliassem através disso, porque aí eles tinham um gabarito, né? Eles saberiam como me avaliar, porque as perguntas eram muito claras ali. Sim. A liderança estratégica, Google Oxygen. Eu vou te mandar aqui no chat, se você tiver curiosidade, dar uma pulsada nisso. Legal. Isso foi 2008, ó. Faz muito mais tempo do que eu pensei. Aí eles colocam 10 pontos, porque um deles ele tem que ser um bom tutor, um ótimo gerente, pelo que o estilo deles, é um bom tutor. Aí você avalia o que é um bom tutor, né? Qual é o grau de tutoria que essa pessoa está dando. Que é basicamente, ele instrui, às vezes, você dá o passo a passo, não necessariamente é o que é necessário para você ser um bom tutor. Você saber indicar como buscar o passo a passo já é um caminho. Dar possibilidade de você explorar também já é um bom caminho de ser um bom tutor. Ponderar sem microgerenciamento. Sim. Essencial, assim, não ter microgerenciamento, porque só causa estresse. Sim. Acho que é confiança, né, no liderado. Confiança, né, é importante. Então, isso basicamente reflete bem nisso mesmo. Então, se ele me empodera sem microgerenciar, eu começo a ter essa percepção de que, então, eu tenho um grau de confiança bom aqui, ele não precisa ficar no microgerenciamento. Nessa avaliação, quando tu faz e o gestor do seu gestor vai receber isso, vai ver que, olha, a pessoa tá com uma pontuação muito baixa nesse ponto de empoderar sem microgerenciamento. Quer dizer que está microgerenciando muito e está deixando muito pouco as pessoas tomarem próprias decisões, tomarem um próprio caminho, tentarem se empoderar de alguma coisa, né? Se apoderar também de alguma coisa, criar um ambiente inclusivo, ser produtivo, orientar resultados. Então, assim, são 10 pontos que essa pesquisa trouxe, e eu transformei isso num formulário do Google lá. Botei lá escala Likert para cada uma dessas lá, coloquei um box para como é que fala? Para colocar uma observação se eles quiserem. E aí, até esse aqui, ó, compartilhar contigo, que vai escutar depois não vai ver, mas eu vou detalhar o que a gente está vendo visualmente. Depois, esse formulário se transforma num gráfico radar, que eu vou ter uma pontuação de 1 a 10, de 1 a 5, nesse caso eu coloquei de 1 a 7 a escala. Que aí tem o ajudar a desenvolver, comunicação, compartilhamento, liberdade, colaboração, ser empático, né, produtivo,
ter capacidade de decisão, ser bom tutor, estratégia clara e habilidade técnica. Então, isso, depois que as pessoas vão respondendo, quando eu coloco isso em alguma ferramenta, tipo um Excel, até hoje eu uso muito Data Studio, que é mais fácil de pegar dados de uma planilha ali ou do formulário. E aí a gente consegue ter esse gráfico radar, sabendo onde é que estão as coisas com menor intensidade e maior intensidade. Na média, né, se tiver 3, 4, 5 liderados ali, a gente consegue ter essa avaliação melhor ali e o gabarito, né? A gente tem como as pessoas fazerem a avaliação sem precisar ser treinadas para serem líderes, né? Não preciso treinar uma pessoa para ser líder para poder avaliar uma liderança. Basta que eu diga para eles quais são os critérios que ele deveria me avaliar. Interessante. E do lado de liderança para o liderado, eu testei várias formas já, até depois de conversar com várias pessoas diferentes da área de RH, que já tinham algumas iniciativas assim, com outras lideranças de outras empresas, porque eu sempre vou de fora para dentro para entender o que já estão fazendo por aí. Eu pego as skills que a nossa área precisa ter ou que existem, né? Pensando num ponto de exploração de cenário. Quais são as skills que existem para quem vai trabalhar com design? Visual, UX, service, research, seja o que for, o produto. Então, as que existem sendo soft, sendo hard. A gente coloca essa nuvem de palavras em cada canto, faz uma avaliação Likert de cada um dessas skills. Nem todo mundo, né, o interessante, inclusive, é que as pessoas não estejam num 5 de tudo, porque alguma coisa está errada. Se tem o 5 em tudo, alguma coisa está errada. Ou muito certa, pode ser que contratou uma pessoa com altas habilidades e tudo bem, existe isso mesmo. Mas dificilmente vai ter 5 em tudo. Então você vai ver que chegar lá e protótipo, por exemplo, pode ter um 3 agora, um 3,5, um 4,5, beleza. Às vezes, isso eu tive que trabalhar em alguns times meus, uma nota nesse sentido, abaixo de 5, inclusive, que é a excelência, não significa que você é ruim, não significa que você não sabe fazer, não significa que não chegou numa boa qualidade. Talvez aquele ali seja um indício apenas de falta de comunicação. Sim. Porque eu levar uma nota 3 em prototipação, trabalhando sei lá, 3, 4, 5 anos na área de design ou design gráfico, vindo para UX, UI e tal, significa talvez que eu tecnicamente me aperfeiçoei bastante, mas ainda não consegui deixar claro que aquilo ali faz parte dessa técnica. Sim. Já teve um caso, inclusive, que do gráfico radar que gerou da avaliação de uma das pessoas, foi falar, nossa, mas o que eu posso fazer que as pessoas estão, desse exemplo até da prototipação, o que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que eu tenho que fazer curso de Figma, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que entender esses novos recursos que estavam surgindo, variables e tal, não sei o que. Não, você não precisa estudar mais a ferramenta. Até porque a gente nem usa 10% do que o Figma dá, cara. A gente está usando para prototipar. Não é um super heavy user de todos os mecanismos do Figma. Esquece isso aí. Isso não vai ser exigido nessa empresa. O que talvez você não tenha deixado claro é que as suas entregas têm um alto grau técnico de prototipação. Sim. Então, se a gente deixar claro que aquilo que tu tá entregando é o prototipação, por que eu digo isso? Quem tá ao nosso redor não entende claramente as palavras que a gente usa com os termos que a gente precisa. Sim, então, é muito tecniquez, né? Do nosso dia a dia. Então, se eu falar, eu faço um protótipo, sou bom em prototipação. Talvez o protótipo na cabeça da pessoa que vai avaliar seja o desenho estático ou só o desenho interativo. Se for só o desenho interativo a gente não faz, porque tinha um tempo que a gente parou de fazer o desenho interativo e fazer só o estático mesmo, porque já tinha design system, já tinha muita coisa que a gente não precisava ficar tendo que demonstrar microinteração. Estava tudo muito documentado. Então eu falei, a gente não faz muito isso, então eles não vão perceber claramente que o que tu está entregando também é protótipo. Sim. Né? Porque no Figma o nome protótipo está nesse momento só do play, na hora de interação. Sim. Acho que é muito de explicar, né? Então,
qual é realmente a palavra certa para aquela designação, né? Então, o protótipo também pode ser estático, além do navegável, né? Pois é, então essas são as coisas que eu tive que lidar já quando eu falo sobre avaliação, né? Porque senão fica muito na avaliação muito subjetiva. E Sim. o subjetivo é péssimo para a carreira do designer, uma vez que é uma coisa que geralmente é alinhado somente a gráfico, né? O que você faz? Eu faço design. Na cabeça da pessoa surge um monte de cores, surge um monte de quadros, surgem vários tipos de formas diferentes, inclusive figuras geradas por ChatGPT, mas não gera, não sai naquele momento, não é concebido a ideia de uma pessoa indo no meio do mercado observar o que as outras estão fazendo, e isso é design. Sim, é verdade. Bom, é isso. O que você manda mais? É um papo muito, muito bacana, que agregou muito aqui na minha noite, né? Gostei muito dessa parte da liderança, do gráfico radar, de como ter critério de avaliação e todas as outras questões levantadas aqui. Para mim foi ótimo. Que bom que você gostou. Legal. Essa é a proposta, sabe? Assim, às vezes a gente começa dessa vez a gente começou por um tema e conseguiu terminar por ele. Eu assisti os outros, a gente começa por... Teve um que eu conversar com um colega meu, a gente começou falando sobre... Eu nem lembro qual era o assunto, mas a gente terminou falando sobre cinema, 3D, como é que iria lidar com sensações, e quando acontece um barulho lá atrás, com óculos 3D, como é que... se eu vou perder a cena e tal. Desbancou totalmente para outra área, nada a ver, porque a gente já estava falando. Geralmente é isso. Não, né? Eu gosto de conversar. Então, acho que é isso de você... como você... Não é só fazer um curso de oratória, não, é exercitar no seu dia a dia, né? Se comunique, né? Se comunique com outras pessoas. Eu falo muito para os meus mentorados, sai da bolha, né? Não fique só com as pessoas de UX, vai falar com o PM, vai falar com o marketing, que isso amplia muito nossos horizontes, né? É isso aí. Então, Marília, olha aí, já apareceu um intruso aqui na câmera. Então é isso, Marília. Valeuzão por esse papo aí, espero que tenham gostado. E aí a gente fica à disposição também, qualquer coisa, pode chamar ali no LinkedIn, a gente troca mais ideia ali, sempre fica à vontade. Tá bom.